Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Eu sou o William Câmara, eu estou aqui hoje com o Gustavo Oliveira e a Camila Migliorini. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Muito obrigada por terem me convidado aqui, mas vamos lá. Gustavo, você hoje é praticamente um convidado de honra aqui, hein, cara? Pois é, né? Eu iniciei o podcast, Camila, Você iniciou? Muitos anos atrás, mas ultimamente está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu praticamente sou um turista aqui no nosso podcast. Mas você iniciou? Iniciei. Tá certo. Mas hoje eu consegui, hoje a agenda deu certo, eu falei, não, que hoje bom, eu vou. tive sorte, então. Vai ser. Camila, muito bom que você está aqui com a gente. A gente quer saber um pouquinho mais da sua jornada empreendedora, mas mais do que da sua jornada e dos seus negócios, a gente quer saber também um pouquinho sobre a sua mente. Como é que a mente dessa empreendedora funciona? Então a gente vai fazer algumas perguntinhas para ir te conhecendo. Mas antes disso, que tal você se apresentar, até para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais sobre você, entender com quem que a gente vai conversar nessa próxima hora. Conta um pouquinho, de forma breve, o seu histórico, quem é a Camila? Tá, é bem difícil, bem difícil. Mas eu sou a Camila Migliorini, né? Hoje eu estou à frente da franquia Mr. Fit, que é uma franquia de fast food saudável. Na verdade, a gente começou como um fast food saudável, aí eu vou até depois explicar para vocês, e a gente acabou mudando um pouquinho aí o mercado. Mas eu estou à frente dessa empresa, que é o Mr. Fit. Hoje a gente tem mais de 880 franqueados, né? Então estou à frente com esses franqueados. Comecei a empresa há 12 anos atrás, né? Então hoje a gente já completou aí 12 anos de franquia. E sou apaixonada por isso aqui, tá? Por empreender, né? E eu acho que é isso. Não tem muito o que falar da minha mente para entender, é isso. Eu já vou perguntar, mas eu fiquei espantado na hora que você falou 800 franquias. Não são 100, não são 60, não são 300, são 800 franquias. É franquia pacas aí. Não, a gente está chegando já em 900. Na verdade, esse crescimento foi na pandemia, foi depois da pandemia. Até a pandemia eu tinha 120 lojas. Da pandemia para cá que deu esse boom, eu tive que montar fábrica. Hoje a empresa ela possui uma fabricação própria. Então, tudo isso aconteceu também há pouco tempo. Vai fazer 4 anos de pandemia, gente, que eu me perdi já, né? Talvez mais, eu também já perdi as contas já. Eu esqueço. Mas aí a empresa ela cresceu muito no pós-pandemia. A gente já tinha uma experiência de mercado, mas teve esse boom aí do saudável, né, depois da pandemia. Bom, que interessante saber um pouquinho aí desse crescimento aí na pandemia, mas agora eu queria entender como é que você fez para fazer tudo isso. Então, se você pudesse resumir assim, quais são as suas 2 maiores qualidades como empreendedora? Eu acho que é persistência, né? Hoje eu falo muito disso. As pessoas acham que vai montar uma empresa e logo no primeiro ano, segundo ano, vai sair comprando carro, casa, apartamento, né? E viajando para o Caribe, né? Eu falo assim, não é assim que a realidade funciona. Então, e infelizmente são poucos que eu vejo, tá? Que tem, né, essa espera, né? Que é lógico, às vezes você monta um negócio, em 1, 2 meses você vai fazer sucesso, mas não é sempre assim que acontece. Então, eu acho que o principal é a persistência. Se eu não tivesse insistido, talvez, há 5 anos atrás, na pandemia eu teria desistido antes da pandemia. Então, a gente sempre vai ter aí desafios, mas eu acho que é mais essa questão da persistência aí. Que isso eu acho que vira uma qualidade, e às vezes não, mas no caso de empreendedorismo, sim. E resumindo, como que eu cheguei nisso tudo aí, foi exatamente com essa persistência. Eu insisti no projeto. Na verdade, eu sempre trabalhei com franquias, tá? Então, antes de eu montar a franquia do Mr. Fit, eu já venho de outros mercados de franquias. E eu tive essa ideia, que foi o Mr. Fit, há 12 anos atrás. Não tinha dinheiro nenhum, né? Eu ofereci para que outras pessoas comprassem esse projeto, porque eu estava fazendo formatação de franquias. Ninguém quis, porque a gente está falando hoje, tudo que você fala tem comida saudável, né? A gente vê casa italiana vendendo salada, mas há 10 anos atrás não era assim o mercado.
Então, na época, quando eu vim com a história de fast food saudável, eu levei não, né? E insisti com essa ideia, vendi meu carro, então a história é verdadeira, é um pouquinho pior do que contam, tem matérias aí falando da minha história, mas eu brinco, eu falo, ela é pior que isso, mas realmente eu só tinha um carro, que na verdade ele estava metade financiado, tá, gente? Por isso que eu falo que ela é pior do que, né? E montei esse projeto, eu arrisquei. Podia ter dado errado, mas deu certo, mas foi isso, eu insisti numa ideia e bati o pé, né, na ideia. Ali, mas no começo não foi aceitar, não era aceito como é hoje, não, o mercado de alimentação saudável. Acho que você falou um negócio muito legal, né, Camila, que talvez nem você tenha percebido ou percebeu, que as coisas nem sempre acontecem na hora que a gente quer e na velocidade que a gente quer. Exato. E eu acho que a persistência que você comentou, eu acho que deve ter sido realmente fundamental, fez com que a ideia vivesse tempo suficiente para que o momento ideal aparecesse, isso, né? Que às vezes as pessoas chamam isso de sorte. Eu não gosto de chamar de sorte, eu gosto de chamar de persistência até que a oportunidade se faz presente, mas ela só se faz presente se você estiver lá. Exatamente, né? Exatamente. Não, você falou tudo. Se ele tá como turista, ele tá ótimo, tá? Porque é exatamente isso. É essa questão que eu queria chegar, porque muita gente tem ideia muito legal, a gente vê as pessoas, né, vários empreendedores aí, hoje em dia tá, né, tanto que assim, a gente tá falando de mente empreendedora, né, então as pessoas têm muitas ideias legais, mas eu vejo que falta isso, você acredita naquilo, então faz. Ué, se você acredita tanto, por que você não arrisca, né, você trabalhar, você ficar sem dormir, você perder amigos, você não sei o quê, porque vai acontecer isso no meio do caminho. Né, se você insistir em alguma coisa, como qualquer coisa. Então, eu acho que o Gustavo falou exatamente o que eu queria aí. Esse mindset, né, essa forma de pensar, insistindo, a gente não insiste à toa, a gente insiste porque a gente acredita em algo. Eu já estava ouvindo, enquanto caminhava no parque, o resumo de um livro que falava sobre a mentalidade dos campeões. Por que os campeões eles pensam diferente? Porque eles têm tanta certeza de uma ideia que aquela história está tão bem contada dentro da cabeça dele que ninguém pode contar a história que for, a desgraça que for, ele não vai acreditar em ninguém além da história que está na cabeça dele. Fala que o corpo não vai aguentar, que não sei, ele vai, né? Ele vai treinar a qualquer custo para fazer aquilo, porque na cabeça dele ele pode. Exato. E o que acontece com muitas pessoas, muitos empreendedores, ou até líderes que não conseguem liderar outros times, né? Ele consegue se autoliderar, mas não consegue liderar um time. Porque na cabeça dele ainda não ativou essa chave de que ele pode estar naquele lugar, né? Então, acho que o empreendedor tem que ter essa qualidade, essa persistência, essa ideia clara, esse sonho claro na cabeça. Por isso que tem que ter o projeto, né? A gente sempre fala assim, qual que é o seu projeto, né? Você vai empreender, qual que é o projeto? Por que o projeto? Porque o projeto, ele fala, né, do começo ali, do meio, né, tal, até onde você quer chegar. Então, se você tem um projeto formatado, se você tem uma ideia ali, você vai insistir nela, né? Pô, eu sei que aquilo ali vai dar certo, né? Vai mudar no meio do caminho, né? Pode ser que algumas coisas sejam alteradas, mas eu acho que é o que faz acontecer, né? Você acha que muda no meio do caminho, Gustavo? Vixe. Muda muito, né? Graças a Deus, Gustavo, né? Não é? Você começa de um jeito e aí você fala, não, é desse jeito, daqui a pouco você muda. Mudou já muitas vezes, às vezes até desconfigurou o projeto inicial. Exato. Mas a insistência faz dar certo. Mas o foco, o resultado que você quer ali é aquilo, né? Você vai mudar para aquele resultado, né? A forma. Você vai mudar a forma. Mas Exato. Isso que eu ia até te perguntar, né? Porque Mr. Fit, imagino eu, que você tenha um propósito claro por trás, uma crença forte por trás de que a comida saudável é um negócio que faz parte da sua essência, né? E tá certo isso? Tá certo, não, tá certo. É que eu não sou tão natural quanto o pessoal acha, né? Porque quando a gente fala, ela só vive de alface e tal, exatamente por isso que deu certo. Porque o projeto da comida saudável, do Mr. Fit, tá? Era o quê? Quando eu entrei no mercado, tinha restaurante vegetariano e tal, mas é aquela comida saudável que todo mundo achava que era caro. Então, a ideia se você olhar as lojas, elas não são nem uma loja chique, mas também não é uma loja que ela não é apresentável. A gente quer ficar no meio termo,
Porque eu quero pegar aquelas pessoas que estão iniciando na alimentação saudável, né? Quem já come saudável, eu não preciso falar que minha comida não vai, gordura, tal, ele sabe. Agora, a grande população que a gente quer pegar é realmente essa pessoa que está aprendendo sobre a alimentação saudável. Então, eu acho que esse é o projeto claro, assim, do Mr. Fish, é isso. Então, a gente tem uma comida barata, né, e saudável. Bacana, Camila. Eu achei muito interessante aqui, é uma coisa que já está muito bem estruturada, que acho que tem um projeto educacional de educar as pessoas a comerem bem, né, de alguma forma, em algum nível, né, pelo menos para quem está começando. Quer, né, William? A verdade é essa, assim, ninguém quer assim, você quer, sei lá, ter um colesterol ou você quer viver mais não sei quantos anos, né? Então, assim, todo mundo hoje quer comer saudável. Só que a dificuldade está exatamente nisso, ter acesso à alimentação saudável. Muita gente acha que é caro, e realmente tem restaurantes que vendem caro, né? E apesar dos insumos não serem caros. Então, a minha dificuldade, inclusive eu tive dificuldade na formulação do cardápio, que eu mesma me intrometi, eu não sou nutricionista, porque eu queria que fosse insumos baratos, né? Então, você tem que ter a parte comercial junto com a saúde, né? Então, é esse casamento que a gente teve que fazer muito bem feito no Mr. Fish. Você comentou agora há pouco, né, sobre a gente estava conversando, né, sobre mudar o negócio, né? Muitas mudanças aconteceram, né? Isso, o empreendedor ele tem que ter uma coisa clara na cabeça. A coisa vai mudar. Eu estava vendo esses dias lá o Jeff Bezos na Amazon e ele vendendo livros, que a ideia dele era vender livros online. Olha o que se tornou o império da Amazon hoje, porque o negócio ele foi ganhando forma, né? Uhum. A própria Upskill, que é a empresa que eu e o Gustavo temos juntos, ela começou com uma coisa, ela começou nos Estados Unidos e de repente virou de novo e mudou 3, 4 vezes, agora a gente está mudando de novo. Quer dizer, o core ainda é o mesmo, mas o formato, a forma de entrega mudou. Então essa certeza de mudança a gente tem que ter. Mas eu queria saber, nessa sua trajetória de 10 anos como empreendedora, qual foi o seu maior acerto? Qual aquela mudança que fala, nossa, isso aqui foi um grande acerto? Foi entender, porque assim, quando eu montei, a ideia era um restaurante saudável que você ia lá e comia de forma rápida. Então, ok, tá bonitinho e tal. Um pouco antes da pandemia, por isso que eu falo assim, tem aquela coisa, né, de você estar preparado, tem aquele ditado, com que a oportunidade vem para quem está preparado. A sorte aparece para quem está preparado. Isso, é exatamente essa frase. Porque o que aconteceu? Me incomoda, quando eu vejo que a empresa está estacionando, me incomoda que eu falo, gente, tem que mudar alguma coisa. Isso é meu, às vezes até me irrita, né? Porque eu falo assim, tá muito calmo alguma coisa, então você procura isso. Então, um pouquinho antes mesmo da pandemia, de eu montar essa fábrica, essa estrutura que eu tenho hoje, eu fiz o sistema que era para entrega da comida saudável, mas para o franqueado trabalhar de casa, que é o sistema home office, que é o que a gente mais tem hoje, né? A indústria, a fábrica cresceu por causa desse home office. Então, eu fiz no teste, né? Vamos ver se vai dar certo. Deu muito certo, tanto que hoje 70% das franquias é desse modelo, né? Foi ele que fez eu ter produção própria e tal. Eu enxerguei que as pessoas não querem ir num restaurante, por exemplo, você sai da tua casa hoje, coisa que eu não enxergava no começo. Você não sai da tua casa para você vai levar o Gustavo para almoçar num restaurante saudável. Você vai falar, não, Gustavo, vamos num restaurante italiano que eu conheci, um tradicional. Né? Agora, se for todo dia você e o Gustavo almoçando, vocês vão num restaurante saudável. Então, tem esse perfil que é diferente. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer quando começou e você vai mudando no meio do caminho, entende? Então, assim, eu fui vendo que, assim, o meu modelo de negócio, ele precisava atender esse público e não o público que eu achava lá no começo. É um modelo válido, mas eu comecei a prestar atenção no público. Se eu também tivesse só sido insistente lá, igual a gente falou, insistisse só ali e não olhasse para o lado também, talvez eu não tivesse essa fábrica que eu tenho hoje, nem os 900 franqueados. Então, você começar a prestar atenção no que o mercado ele vai te jogando, né? E o mercado foi mostrando para mim, é só quem está trabalhando, olha, é quem está dentro de casa, num home office, Então, você tem que ir ouvindo o mercado. Eu acho que a grande sacada foi essa.
Então, quando veio a pandemia, eu tinha o modelo pronto. Tanto que eu startei e falei, cheguei para uma fábrica, que era quem ia produzir na época, eu não tinha fábrica, falei, eu vou vender 50 franquias. Eu vendi 200 em 6 meses. Porque eu estava com o modelo pronto, testado, e veio o mercado. Então, eu acho que o grande acerto foi ir junto com o mercado. E agora está tendo uma outra grande mudança no mercado, que a gente está acompanhando. Então, você tem que acompanhar, senão você vai ficar mesmo. Olha, em cima do que você acabou de falar, me veio na cabeça uma coisa que eu até queria depois ouvir a opinião do Gustavo, né? Uhum. A gente tem uma ideia, e às vezes a ideia é muito boa, e a gente quer seguir com aquela ideia, a gente precisa persistir naquela ideia. Só que às vezes o empreendedor ele tem que ser rápido para testar a ideia, para ver se o mercado aceita aquela ideia, se aquela ideia vende, se aquela ideia dá dinheiro para que o negócio exista. Porque às vezes ela pode dar dinheiro daqui 10 anos, e você não vai ter, você não vai conseguir existir em 10 anos. Você não vai ter esse tempo de vida. Então, qual seria a média, né, entre testar uma ideia, testar aquela ideia que você acha que funciona, e entre, né, o contraponto seria você estar ouvindo atentamente o mercado para conseguir fazer o ajuste bem rápido, né? O que você sente que você foi mais? Em ouvir mais ou em bater o pé na sua ideia? Eu acho que essa questão da rapidez, não demorar, isso para mim é o principal, porque é o que você falou, a gente não tem esse tempo, principalmente no começo, quem está começando, no começo eu não tinha grana, né? Então assim, como que você vai manter, né, testar, eu vou testar primeiro isso 2, 3 meses, vou testar isso e tal, então você tem que talvez fazer o caminho inverso, olhar o mercado, né, falar, bom, isso vai ser aceito ou não, porque normalmente tem pessoas, às vezes, que... Vou dar um exemplo mais fácil. Você monta um restaurante, faz primeiro o cardápio, para depois ver se as pessoas vão gostar, certo? Hoje, o que é a ideia, e é o que você vê as pessoas que estão ganhando dinheiro, ela vê qual que é a demanda, para daí ela montar o negócio em cima, né? Então, é isso. Primeiro você vê, tem demanda aqui, né? Então eu vou fazer uma oferta, vou criar uma empresa com uma oferta. Esse é o caminho mais curto e acho que mais rápido para você, principalmente para quem não tem dinheiro, né? Para ficar testando ali tempo. Eu acho que outra coisa que você comentou, não que a gente vá dizer para todo mundo fazer isso, não é isso, mas você queimou os navios, né? Tem uma frase que fala, se você quer que um projeto dê certo, você precisa entrar de cabeça, né? E muitas vezes esse entrar de cabeça é queimar os navios, ou seja, você tinha lá só uma posse no mundo, que era metade de um carro. Você foi lá e queimou esse navio, né? Essa posse, esse ativo, para transformar isso no outro, né? Podia ter dado errado, claro. Mas esse comprometimento, né, com um desafio, com um projeto de cabeça, de corpo e alma, também a gente fica aqui tentando destrinchar, sabe, com quem que a gente conversa, e fica tentando entender o que está por trás da cabeça e da ação e da atitude ali, do comportamento no dia a dia da pessoa, que faz a pessoa dar certo, né? E por que tantos falham, né? E outros dão certo? Não é uma coisa, não é outra, é um conjunto de coisas. Então até agora, né, o que a gente falou é a sua persistência, a sua insistência, até que a oportunidade apareceu, né, se tornou presente. Essa adaptação que você busca ter o tempo todo, essas guinadas, essas mudanças, essas mexidas, quando está tudo muito calmo, você procura sair da zona de conforto, já é um terceiro elemento, né? Porque quando está tudo muito calmo é perigoso. Muito. E esse quarto aí, que é esse último agora que a gente acabou de falar. Então, é interessante, né? A gente vai destrinchando e tentando entender ali a cabeça de quem está por trás de um negócio bem sucedido, né? Não, e isso que você falou testar, né? É exatamente isso. Não adianta também bater o pé e achar que aquela ideia... Porque às vezes a gente fala, seja persistente, tem gente que acha que é assim, né? Vou montar o modelo ali e não vou mudar. E é o que você falou lá atrás, né? Você tem que ter a cabeça também para ouvir, né, as pessoas e ouvir o mercado. Persistência não quer dizer ser cabeça dura. Exato. Né? Persistência é insistir até que dá certo, mesmo que você tenha que se reinventar todo santo dia. Exatamente. Que é uma diferença brutal. E sobre queimar os navios, assim,
É a mesma coisa, eu falar para você, olha, come essa comida que tá uma delícia. Aí você fala, prova você primeiro. Aí eu falo, não, prova você. Então, essa questão do dinheiro, né, de você usar, eu falava isso, se eu estou falando para o outro investir que vai dar certo, por que eu não vou arriscar? Né? Então, assim, se eu acredito tanto no negócio. Isso é tua energia, isso tudo que você vai colocar, né? Você tem que se arriscar também, né? Porque muita gente às vezes, não, eu vou testar, mas eu tenho que estar com a segurança. Empreender não tem segurança nenhuma. E o que você vislumbra para o futuro? Não precisa contar nenhum segredo aqui, mas o que você imagina, né, para o seu futuro aí, empreendedor, para a sua vida? Quais são os próximos planos? O que vem pela frente? É crescer mais ainda o Mr. Fish. Acho que tem assim, se eu tivesse não tenho hoje, tá? Um concorrente com 900 franquias, né? Igualzinho ao Mr. Fish, o mercado ainda teria ainda muito mais demanda do que oferta. Então, seria ainda pegar esse campo, né? Esse mercado que eu acho que ainda está ele não está ocupado, e vir com os outros projetos novos, mas tudo ligado à franquia mesmo. Legal. Ou seja, ainda tem muito campo pela frente. Muito, né? Tem bastante. Camila, eu te perguntei do seu acerto, né? Qual que foi o seu maior acerto na sua trajetória empreendedora? Só que nem só de acertos um empreendedor vive, o empreendedor erra todo dia, né? Qual foi o seu maior erro? Qual foi aquele erro que você fala, nossa, esse aqui eu podia ter evitado? Quer dizer, aprendi muito, mas podia ter evitado. É o mesmo que a qualidade. Eu falei, essa questão de eu ser insistente, persistente e tal, também tem o lado sombra, né, que as pessoas falam, né? Porque muitas vezes, deixa eu ver, por exemplo, centralizar. Hoje eu não centralizo tanto, apesar de ainda ter uma centralização. Mas eu passei anos achando que eu fazia melhor do que qualquer pessoa que eu colocasse ali. É fato que a gente sempre vai ter uma crítica, né? Olhar para o serviço de uma outra pessoa e achar que você vai fazer isso. Mas isso também faz parte da maturidade. Então, eu acho que com o tempo eu fui vendo isso, porque era uma falta de maturidade, de ver que outros vão fazer talvez melhor, talvez pior, mas, né? Então, abraçar o mundo. Eu acho que se eu tivesse soltado um pouco antes... então, pra você ter uma ideia, o comercial da franquia até ano retrasado, quem ficava era eu, à frente, eu não deixava, eu vendia a maioria das franquias, né? Então, assim, porque eu queria estar à frente, só que aí eu tinha a produção, o comercial, né? Então, eu acho que é esse o abraçar, daí você quer estar em todo lugar. Você não vai conseguir estar em todo lugar, né? Então, eu acho que se eu tivesse feito isso antes, eu estaria maior, né, do que eu tô hoje. E você falando isso, eu penso em centenas de líderes que a gente treina no Upskill. Upskill é uma plataforma que visa desenvolver habilidades de liderança para os líderes das empresas. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla quando a gente está capacitando aquele líder a ser um melhor líder mais rápido. Porque todo líder ele vai ser um bom líder. É uma questão de tempo. Ele vai demorar 5, 10 anos, depende, é o que você está comentando agora. No começo ali, você não delegava tanto, você queria fazer tudo porque você queria fazer ele bem feito, né? Vamos dizer assim. Né? Não, e tem o ego, então, né? Ninguém faz, eu vou fazer... Eu acho que não é só isso, também tem um lado positivo disso, é fazer uma coisa bem feita. Eu vejo muitos empreendedores que eles falam, o meu maior acerto foi ter levado o comercial até certo ponto, porque eu garanti que aquela informação foi levada e foi bem feita. Então, talvez o seu sucesso tenha acontecido porque você não largou o osso desse, talvez, do comercial, né? Então, isso que eu falo, talvez isso, mas talvez também, é aí que tá, né? Da gente, qual a troca dessa que a gente tem? Tem uma frase que eu acho que você falou, Will, até certo ponto. Né? Talvez não, mas talvez para ela, para Camila, tenha funcionado isso sim até certo ponto. Ou talvez para uma outra pessoa, a pessoa tivesse estar à frente até hoje. Né? Sim, mas sim. Eu acho que ter essa cabeça aberta, isso é importante. Né? Considerar isso no horizonte. Né? Não tem, isso de novo, não tem uma receita de bolo certa para ninguém. Né? Não, isso, e é o tempo que vai fazer você enxergar isso, né? Eu acho que é uma questão de analisar toda a sua trajetória, né? Parar de vez em quando e dar uma olhada, você consegue ver. E tem um ponto seu mesmo de maturidade como líder. Hoje você consegue delegar melhor o seu comercial. Muito melhor.
com a segurança, com a certeza, porque hoje o seu range de possibilidades de acertos e erros ali no comercial, você já conhece. Exato. Então você consegue delegar muito melhor. Isso acontece com o líder, não tem jeito. A gente pega um líder, por exemplo, um diretor comercial de uma empresa pequena. Ele tem um certo range de informações ali comerciais, depende da experiência dele. Aí a gente vai conversar com um diretor comercial de uma multinacional que já tem 35 anos como diretor de vendas. É outra visão. A gente pega aquela visão, aquelas habilidades daquele líder mais sênior e vai colocando na cabecinha daquele líder mais jovem. Isso acelera o crescimento dele. Então não tem jeito. A gente, sempre que a gente consegue captar o conhecimento de alguém, né, seja por mentoria, por um conselho, por uma admiração, a gente evolui muito mais rápido. Então isso acelera. Mentoria, né? Se fala hoje tanto em mentoria, exatamente para você pular etapas, né? Exatamente, e mais rápido para o final, né? Isso tem uma grande vantagem ali, né? É bem isso mesmo. Bom, Camila, a gente entendeu aí o seu maior acerto, o seu maior erro, e a gente está tentando lapidar como é que você toma decisões, tá? Como é que você lida com os negócios, como é que a sua trajetória se fincou ali como uma grande empreendedora. Ainda estou assustado com 800 franquias indo para 900. Você precisa ser uma excelente líder para poder lidar com tudo isso sozinha. Parabéns aí pelo teu sucesso. E 24 horas, eu brinco, quem me conhece assim, né, na intimidade, amigos e tal, todo mundo fala, Camila, eu não conheço ninguém que trabalhe mais que você. Eu falo, eu também não, entendeu? Mas é isso, porque eu vivo o Mr. Fit, né? Mas eu gosto. Mas se você não fizer isso, não dá certo. Esse é o ponto. Não dá. Qualquer empreendedor que quer fazer, não, eu gosto de estilo de vida, eu quero viajar, eu quero fazer não sei o quê, eu cuido da minha família, não vai dar certo, porque você tem vários projetos simultâneos. Para um empreendedor, ele tem que ter um único projeto. O projeto da minha vida é isso, e nada mais. Porque aí você coloca toda a sua energia lá. O tempo que sobra, eu vou cuidar da segunda coisa mais importante, ou de uma coisa tão importante quanto isso. Por exemplo, a minha família, ou sei lá, algum estudo que eu queira. Não dá para fazer mais do que duas coisas. Você vai fazer uma coisa bem feita, e ali... Não consegue. Bom, eu não consegui. De verdade, eu não consegui. Então, eu tenho isso, exatamente isso que você falou. Muito bem feita, não. Dá para fazer, né? Você faz, Igual eu viajo, eu gosto de viajar. Então, mas aí eu pego, por exemplo, uma semana no meio de uma época que eu sei que a empresa tá tranquila, né? Enquanto, por exemplo, carnaval eu não viajei, esquece, né? Mas aí eu sei uma época que, por exemplo, agosto, parou um pouquinho ali, eu dou uma fugida. Então, é tudo em torno de, né? Vou para academia, mas é em torno de, peraí, antes é a reunião ou depois da reunião, né? Então, vira um filho. Você adapta para o negócio continuar funcionando bem. E funciona bem. Você consegue adaptar. É que muitas pessoas têm um modelo ainda de trabalhar para alguém. Quando você vai trabalhar para alguém, você trabalha das 8 às 6. E aquilo. Você tem que ficar naquele horário disponível. Mas quando você é empreendedor, você tem um ônus, que é muito trabalho, muita responsabilidade, mas você tem um bônus, que é a liberdade. Né? Que é você escolher como que você vai fazer tudo ali. Como você vai escolher, como que você vai ganhar, como que você vai lidar, como você vai errar. Então, é o que você falou, é liberdade. Eu acho que o principal é a liberdade. Exatamente. Camila, tem uma última pergunta para você, que está muito ligada à inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está fazendo um boom nos processos administrativos, de marketing, de venda das empresas, mas hoje a tua empresa ela vende comida, ela está lá com o cliente na boca da loja, ali, comprando comida, certo? Como é que você vê a inteligência artificial trazendo algum benefício direto para o cliente ali na hora dele comprar a comida, dele escolher a comida? Você tem algum projeto já em cima disso? Você está atenta a isso? Como é que você vê a inteligência impactando a entrega do serviço? Não quero dizer o processo de marketing administrativo, porque hoje já é muito básico, já virou material do escritório a inteligência artificial, né? Eu falo que é a minha melhor amiga. Pode ser, né? Porque realmente é uma ferramenta. Cada hora a gente descobre uma coisa melhor, né? Da inteligência artificial. Eu acho que, assim, para o consumidor, tem a questão da própria informação, né? Então, assim, quando a empresa está trabalhando com. Eu vou trabalhar com a inteligência artificial no atendimento. É muito mais fácil eu entregar uma quantidade e melhores informações para o consumidor, principalmente comida saudável. Quem consome não é nem poder aquisitivo, tá? É nível de informação. Então, quanto mais informações, eu falo muito isso para o franqueado, né? É uma frase nossa interna que é:
Comida saudável é nível de informação. Se você tiver instrução, você vai entender que você tem que cuidar da tua saúde também. Então, né, é isso. Então, são pessoas que têm o hábito muito de ler, de procurar informação. Então, a entrega dessas informações para o consumidor, ela fica muito mais fácil, por exemplo, com um atendimento junto, né? Não só, porque também eu não sou a favor de deixar só a inteligência, porque a gente sabe que tem aí as lacunas ainda, né? Eu não sei como que vai ser. Mas ela, em conjunto com as pessoas que entregam a informação para o franqueado, está sendo sensacional. A gente está com um projeto bem legal aí, e eu acho que só isso já agrega muito. São anos que eu levaria para treinar essas pessoas, para passarem toda essa informação que a inteligência artificial portou. Na área de inteligência aumentada, não é inteligência de realidade aumentada, não é inteligência artificial. Uhum. Hoje em dia, a gente tem no iPhone, o próprio iPhone já faz isso, né? Que você consegue tirar uma foto em 360 do produto e você cria um produto de realidade aumentada. Não sei se você já viu isso. O consumidor, ele imagina, ele pega lá o QR Code e ele vê o produto na mesa dele. Ele pode olhar bem ali e ter certeza que o que ele está comprando ali. Né? E é isso. Isso, assim, pra gente, por exemplo, quem come comida saudável, você quer ver. Eu falo pra você, eu vendo, sei lá, uma marmita de estrogonofe 0 lactose. Aí você fala, mas como que é essa marmita? Como que é que não sei o quê? Deixa eu ver. Na realidade aumentada, eu não precisaria falar, né? O produto, é lógico, que aí você tem todo o marketing por trás, né? De ter feito um produto bacana, marketing e tal, né? Embalagem. Mas é sensacional. Eu acho que o tempo que a gente tá, a época que a gente tá agora, eu falo assim, é muito melhor do que antigamente. Hoje é muito mais fácil para a gente ganhar dinheiro, porque exatamente por causa dessas questões da informação. Eu acho que, imagina, essa reunião, esse bate-papo nosso aqui, para a gente fazer, eu teria que pegar um avião, ir até você, não sei o que, marcar. Então, a gente está numa época que as informações são muito rápidas, então eu acho que assim, é muito mais fácil você construir coisas, né, hoje em dia com isso. Então, eu acho que é sensacional. Eu acho que a gente está numa época muito boa. O acesso é muito fácil, né? Tudo, Então, eu acho que quem souber aproveitar isso, né? Então, assim, é muito mais fácil exatamente para construir coisas, para montar empresa, né? Para tudo. A gente está numa época muito legal. Vocês sabem, a gente há 10 anos atrás, eu vou montar, não tinha isso aqui que a gente está fazendo, né? Não tinha. Isso é desse ano, do ano passado. A gente ia marcar para dezembro, né? Assim, vamos conversar, vamos para dezembro. E o custo também que seria isso, né? Então, para as empresas também tem um custo muito menor, né? Imagina, não tinha. Então, eu acho assim, e é o que vocês trabalham, a mente. Dinheiro a gente arruma em banco, com primo, com irmão, com quem for, né, para você montar um negócio. Agora, a tua cabeça, se ela não estiver boa, você não vai crescer, você não vai. Então, eu não canso de falar isso. Eu falo assim, a cabeça é o que vai te controlar. Você pode ter o dinheiro que for, se você não estiver bem na mente, você não vai funcionar mesmo. Acho que é o que a gente tem que cuidar mais ainda. Legal, você falou de mais um tópico, cuidar da cabeça, cuidar da nossa mente, é uma coisa importante, né? E você já está à frente de um negócio de sucesso já há muitos anos. Eu queria pedir para você um conselho final. A gente está caminhando para o final aqui, tem muitos empreendedores e muitas empreendedoras, tá, que nos ouvem. A gente tem assim uma audiência feminina muito alta, eu gosto bastante. Sempre tem comentários, aliás, quem está nos ouvindo tiver alguma pergunta para a Camila, para mim ou para o Gustavo, deixa aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder. Então, um conselho da sua trajetória, em tudo que você aprendeu, no que você viu, nos negócios que você iniciou, o que você deixa de conselho para quem está começando um novo negócio, ou para quem está começando a liderar um time, ou para quem já tem um negócio, já lidera um time, mas precisava ir um pouquinho mais rápido. O que você pensa que ajudaria quem está nos ouvindo, Camila? Eu acho que o principal é ter muito claro, é o que a gente falou no começo aqui da conversa, né? Você ter o teu objetivo claro. Não importa que ele vai mudar, às vezes até esse objetivo mude um pouco ali, né, no meio do caminho, né? Mas eu acho que para quem está começando seria ter esse objetivo claro. Se não tem, vai buscar uma forma de ter, né? Então existe aí hoje várias ferramentas que você
consegue, se não dá sozinho, fala, olha, eu tenho essa ideia, mas chama alguém para tentar pensar com você, mas faz a hora que você tiver com a ideia clara. Se você não tiver com a ideia clara, é aquela história do GPS também, né, que fala assim, você quer ir num caminho, mas se eu não falar o endereço para você, você não vai saber chegar, né? Então, é bem isso, você tem que ter o mapa, né, o endereço que você quer ir. Então, eu acho que o principal é isso. Eu vejo muita gente só querendo montar a empresa. Eu quero ser meu próprio patrão, eu quero ter CNPJ não é ser empresário, né? Então, não a gente sabe, não é. Então, assim, eu acho que é isso, é você ter claro o teu objetivo. E quem está já empreendendo, eu acho, ou sendo líder, eu acho que é isso. Se você tem a ideia clara, não importa o que os outros vão falar. Tudo bem, depois deu errado e tal, mas você foi até o final, né? Então, eu acho que as coisas têm que, por mais chatas que sejam, às vezes, nem sempre, igual eu falei aqui para vocês, eu fiquei no comercial, eu tive que fazer coisas na empresa e hoje eu faço coisas que eu odeio, né? Assim, eu falo, tem que fazer, mas você tem que fazer, tem coisa que tem que ser feita, né? Então, assim, não é porque, eu sou dona da empresa, então eu vou fazer só essa parte que eu gosto, porque, hoje eu tenho tantas lojas. Infelizmente, não é assim, né? Tem muita coisa chata também no meio do caminho, mas a recompensa é legal. Você me fez lembrar da frase, vaca não dá leite. Oh. Aquela história, todo mundo acha que vaca dá leite. Vaca dá leite? É verdade, não. Não, você tem que tirar o leite da vaca. Você tem que ir lá, acordar às 5 da manhã, chegar lá perto da vaca, pôr o banquinho, amarrar as patas da vaca, amarrar o rabo da vaca, limpar as tetas e ordenhar. Aí o leite sai, mas ele não sai sozinho. A gente acha que ter negócio é simplesmente, não, abre o CNPJ e começa a faturar. Fatura. Não dá dinheiro. Tu tem que fazer comercial, marketing, vendas e fazer equipe e criar o produto, melhorar o produto. Tem que tirar o leite para o negócio dar certo, senão não funciona, né? Exatamente. E não vai ser sempre cor-de-rosa, né? Não. Tem gente que fala, todo dia tem um problema. Eu falo, sim, né? Ter uma empresa é todo dia ter um problema, né? É isso. Todo dia eu tenho um problema. Se você me perguntar um problema de ontem, eu sei, o de anteontem, eu vou ter todos os dias. É isso, né? Então, e aí você resolver. Né? Então, acho que faz parte. Bom, Camila, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber eu que agradeço vocês. No nosso programa, no nosso podcast. Eu vou seguir, vou ouvir. Eu não conhecia de verdade, assim, mas as meninas me passaram, aí eu entrei. Eu fiquei encantada, tá? Eu acho que vocês precisa disso, né? Então, assim, o mercado precisa. Vocês estão oferecendo a história da oferta lá com a demanda. Eu acho que a gente precisa muito desse tipo de material de conteúdo que vocês estão passando. Legal. Boas histórias de empreendedores brasileiros, né? Muito bom. Exatamente. Legal. Muito obrigado mesmo. Espero que você aí de casa tenha adorado, assim como a gente também gostou muito desse nosso bate-papo. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, gente. Abraço. Obrigada. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.